delicado o momento que vivemos hoje no Brasil, né? Pela questão social, né? Muita gente pobre e necessidade. Em contrapartida, a gente tem uns poucos ali muito ricos, com muito dinheiro e propriedades. A gente tem uma questão ambiental delicada, onde nas últimas décadas, e pior ainda nos últimos anos, muitos biomas têm sido afetados de forma muito impactante, né? Sendo que alguns deles podem ser até irreparáveis. E chegando nesse ponto com a Amazônia, né, no sudeste, no centro-oeste brasileiro, é capaz da seca aumentar muito. Então, a tragédia social pode ser muito piorada pela tragédia ambiental, né, que está a caminho. Então, políticos que fomentam o agro, somente pelo agro, né, muitas vezes não conseguem enxergar que o agro precisa de chuva, o agro precisa de terra fértil, o agro precisa de um meio ambiente propício para as plantas e para os animais crescerem. Então não tem sistema que se sustente, né, degradando mata nativa até chegar nos rios, enfim, e jogando veneno nessa terra, nesses rios, enfim, plantando até a exaustão dos recursos, não tem sistema que prospere. Uma hora esse ciclo vai quebrar. E o problema é que, além disso, além do agro acabar com as terras que ele mesmo precisa, ele acaba alterando uma lógica de climatológica que faz com que existam os rios voadores, né, e que a água aí proveniente da região amazônica, que é muito úmida, venha através de correntes atmosféricas para a região centro-oeste e sudeste. Então, a gente está, vamos dizer assim, causando a nossa própria seca. Seca essa que muitas vezes demora uns anos, né? A natureza, às vezes, você precisa destruir muito ela para responder à altura. Então, se a gente chegar nesse patamar, né, eu acho que vai ser uma dificuldade a mais que a gente vai se impor. Fora que destruir a natureza, o meio ambiente de forma como vem sendo feita, a gente simplesmente deixa de conhecer espécies animais e vegetais ali endêmicas, né, que ocorrem praticamente em determinada região, porque não se teve cuidado, né? Simplesmente passou-se o trator e colocou-se fogo, né? Para criar área nova para agricultura e pecuária, enfim. Então é bem delicado esse momento, né? A gente está num momento econômico que o Brasil tinha muitas reservas financeiras, tem muito recurso natural que pode ou que poderia nos garantir uma qualidade de vida muito boa para todos os brasileiros, mas que da maneira que vem sendo feita, né, entregue a preço de banana estragada e fazendo com que o lucro com esses recursos seja enviado para o exterior, ao invés de ser revertido e beneficiar as pessoas aqui do país, faz também com que essa tragédia social só demore mais para acabar e, nesse caso, só aumente, né? Então, nesse panorama, né, ainda temos uma contaminação por um vírus que a gente, cada dia, né, parece conhecer um pouquinho mais, mas que ainda é bastante desconhecido, que é a Covid-19. Tem tirado a vida de muitas pessoas, até assim, pessoalmente agora, eu no começo assim não conhecia ninguém que tinha algum parente, né, afetado ou coisa do tipo, mas agora pessoas próximas e que conhecia até que com quem eu vivi junto, né, dividindo casa e tal, acabou que já faleceu por conta dessa doença. Então a gente tem essa dificuldade extra, né, num cenário onde as pessoas têm medo de se contaminar, né, pelo fato de a gente não ter um sistema
de saúde que abarque todos que necessitam, não tem equipamentos, não tem, enfim, né? E as tecnologias nesse sentido não estão dando conta da demanda, né? Da forma que a gente vem tratando. Então, ao mesmo tempo, as pessoas querem trabalhar, querem fazer suas atividades, querem ganhar seu dinheiro, né? Que é totalmente compreensível também, né? Então, a gente pode achar meios de superar as crises através do diálogo e das, como se diz, das atuações concatenadas, ou seja, a gente, né, dos contratos sociais que fazem a permitir. Mas a forma que a gente está é como se a sociedade estivesse dividida entre uns que querem se resguardar e outros que são totalmente negacionistas, que não querem saber do uso de máscara, não lavam as mãos, não têm cuidados. E o que acontece, né? Acontece que no meio disso tudo, a gente tem o nosso representante maior, né? O presidente da República, que poderia estar fazendo esforços para a gente ter essa concatenação, esse entrosamento social, né, entre as partes para que a gente prevaleça, como assim vários países já fizeram, né, desde o início da pandemia e têm tido boas respostas em relação à taxa de mortalidade. Essa pessoa, além de ser acusado de N crimes, inclusive corrupção, desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, enfim, uso de laranjas e várias outras coisas, né? Inclusive que vários deles correm em segredo de justiça e acaba usando o seu mandato, a sua, como é que fala? Blindagem política, esqueci, me fugiu agora o adjetivo, né? Assim como seus filhos que também estão aí sendo investigados de vários crimes, mas usam essa imunidade parlamentar, né, para ser diferente do povo. Então, assim, o representante do povo, eleito pelo povo, esse devia ser o sujeito, a pessoa ou as pessoas, a dar o exemplo. Esse sim fala, não, eu sou do executivo, eu também articulo com o legislativo, ou seja, esse pessoal, os políticos, né, ao invés de ter imunidade parlamentar, deveria ser o contrário, eles deveriam ser os primeiros, né, que respeitam as leis que eles mesmos propõem e implementam para a sociedade. E não o contrário, eles implementam as leis, propõem e implementam para a sociedade seguir. Mas eles têm regalias, com eles é diferente. Então, como que o Brasil vai para frente se quem que tem que dar o exemplo, que é os políticos, que é quem faz as leis, que são os gestores, não dá o exemplo? Quer que o cara lá que está passando fome dê o exemplo, né? A pessoa que está em situação de debilidade social, que está, de repente, precisando de recursos, ou que, puxa, que não teve uma educação legal, que não teve uma nutrição legal durante a vida, e que está ali oprimida, né? Está num ambiente hostil, né? Essa pessoa, os de baixo, tem que ser o exemplo da nação. Enquanto os de cima ficam ali só mandando, desmandando, comendo, né, o que quer por conta do povo, bebendo o que quer por conta do povo, usando recursos do povo para tudo, auxílio casa, auxílio paletó, auxílio isso, auxílio transporte, auxílio volta para casa, auxílio vai para não sei aonde. E aí? E não está sob as leis como o povo brasileiro? E o que é grave, né? Se, vamos dizer assim, o Bolsonaro e sua família nesse momento estivessem sendo, de repente, analisados, julgados, né, pelos possíveis crimes cometidos, né, e estivessem ali na deles,
é uma coisa. Agora, eles estão no poder. Tem um presidente, um senador, um deputado, um vereador, todos com a sua imunidade parlamentar, todos ganhando dinheiro, todos indicando, um indica ministro, outro indica assessores, outro esses caras indicam muita gente, entendeu? Então esses caras, além de estar nessa situação de provável crime, estão indicando gente, eles estão falando assim para o resto da população, olha, nós vamos por aqui, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, o Brasil vai tomar esse caminho. Esses caras que estão fazendo isso, que estão indicando pessoas, estão falando assim, olha, nós não vamos comprar vacina, ou nós vamos imunizar a população brasileira rapidamente, ou nós vamos aqui fazer uma política de integração social para que as pessoas mais pobres, né, tenham condições de estarem mais tranquilas nesse momento difícil. Ou poxa, vamos fazer um planejamento territorial e de recursos naturais do Brasil de forma inteligente, de forma integrada. Poxa, a gente precisa de água, a gente precisa de petróleo, a gente precisa de metais, a gente precisa de vários setores, várias indústrias, e que elas funcionem bem para que a gente tenha uma sociedade funcionando direito com os recursos que estão aí, né? No lugar de fazer isso, né, põe fogo em Amazônia, privatiza um monte de coisa para empresas estrangeiras virem explorar e pegarem os lucros ao invés do povo brasileiro ter os seus benefícios e criar empregos aqui, enfim. Então, assim, esses caras que estão comandando, né, eles estão levando o Brasil para uma dificuldade. É complicado você ver colapsos ambientais em curso, colapsos sociais, colapsos econômicos. Portanto, é mais do que necessário agora. Muita gente, na verdade, acabou votando no Bolsonaro por conta de uma esperança, né, de ser um político ou de um partido que não tinha até então tido tanto poder. E, enfim, apesar das declarações dele, as pessoas colocaram certa esperança, às vezes porque ele estava ligado aos militares. As pessoas têm ideia que militar tem essa questão de disciplina, né? E tem muito disso mesmo, apesar que no governo militar teve muita corrupção, né? Mas seja qual for o motivo, talvez também o antipetismo, né? De não querer que o Partido dos Trabalhadores ganhasse mais uma vez, né? Pela quinta vez seguida. Então, muita gente votou ou porque achava que as ideias do cara eram aquilo mesmo, não sei o quê. Independente do motivo. Agora é hora de olhar e ver realmente se o que esse cara, que essa família está fazendo é o que vai levar o Brasil para um caminho de esperança, de abundância, de paz, de tranquilidade, né, de bom uso dos recursos naturais, bom uso dos recursos econômicos, enfim. Ou se esses caras foram eleitos com discurso e agora estão fazendo o jogo de interesse deles. E aí a gente tem uma família que está com muito poder falando o que outras 210 milhões de pessoas vão fazer ou vão comer amanhã. A gente tem muito pouca gente com muito poder, né? E conduzindo o país para um cenário do que não foi combinado, né? Então, assim, fazendo tudo diferente. Agora, a gente precisa das pessoas, dos que não votaram, mas principalmente dos que votaram, porque ele fala que ele governa para vocês que votaram, né? Então, assim, poxa, você reconhece que o cara tá fazendo errado? Meu, cobra o cara, né? Você vê que o cara te enganou, né? Ou nada daquilo que te foi vendido nas eleições, entra na onda e vão dar um jeito de tirar esse cara. A gente precisa da força de quem ajudou a eleger ele, para falar, meu, para, isso daqui não dá. O que você está propondo para o Brasil não tem como, não tem jeito.
né? Vocês, na verdade, que a família toda, mas principalmente o presidente da República, ele está achando que pode fazer o que ele quer, que ele é o rei da Idade Média, que manda e desmanda e todo mundo obedece, né? Então é complicado a gente... muita gente já está indignada porque está chegando num ponto assim um ponto limite de aguentar essa pessoa ali, né, representando a todos, mas a gente precisa da força daqueles que votaram e falam, meu, putz, fui enganado, esse cara não tá fazendo nada. Pô, ajuda então, não fica, sabe? Tem que se botar para fora, conversar e falar, meu, sai fora. Né? A gente quer pessoas que resolvam os problemas do Brasil, né? Esses todos que eu toquei, incluindo, né, mais coisas aí que a gente pode aprofundar, mas não pessoas que só aprofundem, só piora o problema social, só piora o problema ambiental, só piora o problema econômico, só piora a corrupção. Tá tudo só piorando com esse cara, meu. Basta, tem que dar um chega. Vamos se unir, povo brasileiro. Vamos se unir, que é a única forma da gente sair dessa aí e reverter esse quadro. Porque esperar pacificamente, né, mandando bom dia nos grupos e achando que Deus vai... Não, Deus não dá inteligência, Deus não dá pensamento, Deus nos dá opinião crítica para falar assim, olha, naquele momento eu pensava assim, assim, assado, mas, poxa, pensando bem, eu acho que eu errei, que eu pensei errado, ou vendo aqui, hoje eu penso diferente. Reconhecer, né, ter a humildade. Quantas vezes eu já não mudei de opinião por alguma coisa, seja questão pessoal, de vida, de estudo, política, de trabalho, enfim, né? Então, eu acho que é hora da gente se dar a oportunidade de refletir sobre o Brasil, sobre esse momento que a gente está vivendo, se dar as mãos, porque só com união, com uma conversa, um diálogo entre todos, né, benéfico para todos, é que a gente pode dar um passo para fora dessa areia movediça e ir se retirando e tá são e salvos, construindo o país e o mundo que a gente sonha, que a gente quer.